Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: crescemos espiritualmente sempre que nos alimentamos da palavra de Deus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quanto mais sabedoria nós vamos adquirindo através da leitura da palavra de Deus, melhor nós compreendemos os nossos sentimentos. Temos mais discernimento espiritual sobre as coisas que acontecem na nossa vida, a razão dos nossos sentimentos, das nossas buscas. Conseguimos liberar perdão. Conseguimos também orar sem ficar querendo que Deus faça a nossa vontade, mas assim como Jesus nos ensinou que a vontade dele seja feita. Exaltamos ao Senhor, agradecemos aquilo que nós recebemos para comer, a proteção e tudo aquilo que somente Deus pode dar. Então nós começamos a gastar tempo buscando o reino de Deus e a sua justiça. E a nossa vida, ela se torna diferente. O nosso comportamento muda, os nossos hábitos mudam. As coisas que antes não nos incomodavam, agora começam a nos incomodar. Certas conversas, certos ambientes, certos comportamentos. E assim nós vamos sendo lapidados, refinados através do Espírito Santo. E esse processo, ele dura um tempo. E isso nós chamamos de nos converter. Quando eu me converto, eu deixo de questionar o Espírito Santo. Não fico mais perguntando por que disso, por que daquilo, mas eu aceito as coisas como elas são. Porque o importante não é o que aconteceu longe de Deus, mas o que vai acontecer agora, na presença do Senhor. E a nossa vida, ela é ressignificada através da palavra de Deus, através do Espírito Santo e de tudo aquilo que somente Jesus pode fazer por nós. Se a gente vai lá em 1 Pedro 2, versículo 1 a 3 e 10, a palavra do Senhor, ela diz assim: portanto, abandonem tudo o que é mal, toda mentira, fingimento, inveja e críticas injustas. Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que bebendo dele vocês possam crescer e ser salvos. Pois, como dizem as Escrituras Sagradas, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Antes, vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes, não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Então, nessa carta de Pedro, se você começa a ler ela, ele começa dizendo que ele está mandando essa carta para os cristãos que estão espalhados pela Ásia. Ele está tentando ajuntar a igreja e mandar uma mensagem de correção. Porque a Bíblia, o que ela faz é justamente isso, é corrigir. A Bíblia, ela não vem para elogiar ninguém, ela vem para corrigir. E o nosso comportamento longe de Deus, ele precisa ser corrigido. Nós gostamos muito de dar opiniões, mas a nossa opinião para Deus, ela não serve de nada. É quando nós reconhecemos que vivemos uma vida longe de Deus, buscando os nossos próprios interesses e querendo dar a nossa própria opinião, que nós vivemos os momentos mais escuros e tenebrosos da nossa vida. E quando nós começamos a prestar atenção no nosso comportamento, é que Deus tem a oportunidade, através do arrependimento, de fazer uma mudança dentro do nosso coração. Portanto, abandonem tudo o que é mal. Existe maldade no nosso comportamento? Depende. Se existir a prática de alguma dessas coisas que eu vou descrever,
saiba que Satanás está usando dos teus pensamentos, da tua boca e dos teus recursos para atacar as outras pessoas, para destruir a mente das pessoas, para destruir o psicológico das pessoas, para fazer elas perderem a fé, a esperança. Enquanto nós podemos pregar a mensagem de Jesus e trazer vida a alguém, pegar uma pessoa que tinha depressão, que estava desanimada, desiludida, machucada, e levantar essa pessoa de novo à vida, as nossas palavras também podem fazer com que a vida dela se destrua e ela perca totalmente a esperança e a fé. Só que isso não pode estar atrelado apenas aos meus interesses. Ah, se alguém disse o que me interessa, nossa, que pessoa boa. Ah, a pessoa me disse a verdade ou aquilo. Ah, não, isso não serve. Nosso papel aqui não é fazer juízo de valor sobre o que é bom e o que é ruim. O nosso papel está: você conhece a verdade, você sabe da verdade, você sabe o que é o certo? Faça. Nós não estamos aqui para olhar o que o outro faz, nós estamos aqui para olhar o que nós fazemos, para ver o mal que está em nós e não no outro. O que o outro faz é problema dele e ele vai se haver com Jesus e não eu. A parte que me compete é o que eu faço. Então ele está dizendo para mim abandonar toda a mentira. Da nossa boca já não pode mais sair mentira. Da nossa boca já não pode ter mais manipulação, já não pode ter outras coisas que não refletem a realidade. Se eu continuo com esse tipo de hábito ou comportamento por medo, por insegurança, por achar que os outros vão pensar, você não entendeu nada sobre o que é o Espírito. No momento que nós vamos nos convertendo, nós vamos percebendo que a única opinião que importa é do Senhor. E o processo de conversão, ele leva um tempo. Ninguém se converte do dia para a noite. Você não vai deixar de mentir do dia para a noite, você não vai deixar de fingir do dia para a noite, você não vai deixar de ter inveja do dia para a noite. Você vai perceber que essas coisas são erradas conforme você vai se aproximando de Deus e vai notando, fala, esse comportamento já não cabe mais aqui. Olha, eu fiz isso daqui, mas era pelas razões erradas. Olha, e assim Deus ele vai dando sabedoria, que o saber é reconhecer os momentos de escuridão dentro da nossa vida. E nós não devemos também fazer críticas injustas, distorcer a realidade, se vitimizar, querer exagerar na hora de falar. Ai, porque ninguém gosta, porque ninguém faz. Você está falando de um ponto, mas você não consegue, porque senão quebra a narrativa. Nós já não nos importamos mais com isso, porque se nós formos receber alguma coisa, vai ser de Deus e graças a Ele. Então, se a minha esperança está no Senhor, é dele que eu preciso esperar. E a esperança é justamente isso, é você saber esperar de Deus. Sejam como criança recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual. É muito interessante que quando nós começamos a descobrir que existe um mundo espiritual, nós temos uma sede de Deus. Nós queremos buscar ao Senhor a todo instante. Porém, nós não entendemos ainda que o lugar melhor para nós encontrarmos o Senhor é a palavra, que é nela que tem o crescimento espiritual. E hoje em dia, com a abundância de vídeos no YouTube, de textos e de coisas na internet, nem sempre nós conseguimos distinguir aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem, aquilo que fala o nome de Jesus, mas só prega opinião. E é através da vida do pastor, dos interesses do pregador e do que nós vemos, se aquilo é real ou não, que você conseguiria distinguir. Mas para que isso seja uma verdade, você precisaria conhecer antes a palavra. Então nós estamos nos aventurando por séries. É gostoso você assistir uma novela da Record que fala sobre a Bíblia, ou assistir o The Chosen, ou às vezes um pregador, mas nem sempre aquilo relata 100% o que é bíblico. Aquilo é um entretenimento e você precisa entender que aonde envolve dinheiro, eles vão precisar manipular a narrativa. Na tua cabeça você pode dizer, mas é assim que funciona. Se você colocou dinheiro, se você colocou interesse, a pessoa ela vai querer ter algum tipo de retorno. E acabou. Nós temos que parar de ser inocentes. Você quer algo puro? É a palavra de Deus. Você quer um crescimento espiritual? É na palavra de Deus. E no começo nós somos como o quê? Como criancinhas recém
nascidas. Se a gente olha a história de Pedro, dá a impressão que Pedro, nesse momento, nossa, eu vou fundar a minha igreja sobre você. Parece que Pedro era o cara. Nossa, como Pedro era bacana e sempre foi bacana. E não é assim. Se a gente vê no Novo Testamento como Pedro foi crescendo ao longo da convivência com Jesus. Primeiro Jesus encontra Pedro, e Pedro era o quê? Era um pescador. E Jesus faz um convite a ele. Você quer ser pescador de homens? O que será que significa isso? Não dá pra gente entender se Pedro foi atrás de Jesus por curiosidade, porque ele tinha tido uma boa pesca. Não dá pra gente saber. Mas o chamado dele começou assim. E o chamado que Jesus nos faz é justamente esse. Você pode deixar a sua velha vida para me seguir? Porque se a sua velha vida ela não é deixada em algum lugar, você não está seguindo a Jesus. Você está seguindo a você mesmo. E Jesus, conforme ele vai contando sobre as coisas que precisam acontecer com ele, também ele quer saber o que as pessoas pensam que ele é. E ele chega em Pedro e fala: Pedro, quem dizes que eu sou? E Pedro entende: olha, tu é o Cristo, tu é o Salvador. E Jesus reconhece que aquilo só poderia ter sido revelado a ele por Deus, ele não teria essa capacidade. Jesus, acreditando que Pedro já tinha a maturidade necessária, começa a dizer que ele precisava morrer, que ele iria sofrer e que ele iria ressuscitar. Só que Pedro não entende isso, ele não aceita. E ele tenta impedir Jesus de fazer isso. Não, nós vamos dar um jeito. Então, nesse momento, o que Pedro está tentando fazer? Mudar os planos de Deus, se intrometer, querendo dar um jeito. E o tempo todo ele fica querendo dar um jeito. Sabe o que Jesus fala para ele? Arreda-te, Satanás. Arreda-te, arreda-te. Porque esse é o jeito de pensar da carne, esse é o jeito de pensar dos homens. Então Jesus repreende Pedro. Aparentemente Pedro estava querendo fazer uma coisa boa. Não, eu não vou deixar com que você morra. Mas a coisa boa é o que Deus quer e não o que nós queremos. Depois Jesus tenta lavar os pés de Pedro. E Pedro também não quer que lave o pé dele. Ah, já que o Senhor vai lavar o meu pé, lava a minha cabeça também. Sempre ele quer acrescentar alguma coisa nas coisas que são de Deus. E é o mesmo equívoco que acontece nessas séries. Sempre querendo acrescentar alguma coisa. E Deus diz que, olha, isso é coisa do diabo. Querer mudar o que eu fiz, querer alterar, querer modificar, isso é coisa do diabo. E o que é mentira? É você modificar a verdade. O que é o fingimento? É você modificar a verdade. O que é a inveja? Eu querer o que o outro tem. É você modificar a verdade. Você não tem. Você não tem porque você não suportaria ter, porque as tuas razões, elas são más. O que mais que Pedro faz nesse sentido? Jesus diz: olha, Pedro, você vai negar 3 vezes. Não, eu jamais negaria você. Não, eu morreria por você. O que Pedro vai lá e faz? Nega Cristo 3 vezes. E esse é o momento ao qual ele se arrepende. Porque a palavra fala que ele chora, que ele se arrepende amargamente. Sem arrependimento não tem jeito. E Jesus, enquanto ele diz que Pedro vai negar, ele sabia que aquilo ia acontecer. Ele diz: Pedro, você ainda não se converteu, eu vou orar por você para que você se converta. E aí acontece exatamente o que Jesus disse, que ele iria negá-lo e o galo iria cantar 3 vezes. E nesse momento, Pedro se arrepende. Quer dizer que ele se converteu? Não, porque a conversão vem na onde? Vem através do Espírito Santo. Vem através de Pentecoste, que é quando ele recebe o Espírito Santo. Mas antes disso, o que acontece? Tem uma passagem que é curiosa, que Jesus pergunta a Pedro: você me amas, Pedro? Jesus faz essa pergunta 3 vezes para confirmar realmente. E ele não entende a razão disso, mas ele é confirmado no Pai, no Espírito, no Filho e no Espírito Santo. E depois, quando desce em Pentecoste, Pedro é convertido e ele começa a pregar às pessoas. Ele tira o amor que está dentro dele e entrega através das palavras esse amor às pessoas. Então, você olha que o processo de conversão ele demora.
Nós nascemos como criancinhas espirituais. Então nós devemos sempre beber o puro leite espiritual para que, bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. Como que nós crescemos? Através da palavra de Deus, através da presença do Espírito Santo. Eu falo todas as vezes a mesma coisa. Eu não sei se você acha que vai ter um outro caminho. Se você pensa que se você for na igreja vai te ter um poder mágico que a palavra de Deus não pode te dar, ou que se o batismo vai trazer algo para a tua vida que você ainda não tem, que o jejum, que a peregrinação, que qualquer coisa que você acreditar que no mundo e no teu comportamento nós não recebemos a graça por merecimento, mas é pela misericórdia de Deus. Você precisa beber desse leite espiritual todos os dias para que você possa crescer. E o crescimento espiritual vem quando? Quando eu sinto que eu sou salvo, quando eu sinto que eu já não tenho mais a necessidade de que o mal esteja em mim. Eu não preciso mentir, eu não preciso fingir, eu não preciso sentir inveja, eu não preciso ficar me vitimizando, fazendo críticas injustas. Pois, como dizem as Escrituras Sagradas, vocês já descobriram por meio de vocês mesmos que o Senhor é bom. Eu conheci a Deus, eu vi o agir de Deus na minha vida. Não foi o testemunho de outro, eu tenho um testemunho. Eu dobrei os meus joelhos, eu tenho escutado louvores. Não é a minha história, não é o meu passado, é agora. O que está acontecendo agora na tua vida? Qual é o plano? O que você está pedindo agora? Você buscou a Deus por quê? Porque você não tem mais solução? Porque você não tem mais saída? Nós não buscamos a Deus porque nós queremos alguma coisa, mas nós permanecemos nele para que a nossa vida possa ter algum tipo de sentido, porque nós não queremos mais viver na escuridão, nós não queremos mais praticar o mal, nós não queremos mais viver insatisfeitos, nós queremos ter esse crescimento espiritual e todo mundo vem como criancinha espiritual, todo mundo vai ter esse processo. Olha os exemplos que eu dei da vida de Pedro. Ele errou quantas vezes? Diversas vezes. E errou na cara de Jesus, olhando Jesus e ouvindo Jesus. Você acha que nós não vamos errar? Mas que nós tenhamos sempre a coragem de admitir que nós erramos e possamos recomeçar. Antes, vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o seu povo. Então, por que nós fazíamos a maldade? Porque nós não éramos o povo de Deus. Quando nós nos convertermos, o que acontece? Eu deixo de ser um povo que não era o povo de Deus, que só fazia maldade, que só buscava os seus próprios interesses, que queria ficar ensinando Jesus o que ele deveria fazer, queria até ajudar Jesus a tomar as decisões certas. Eu ficava me intrometendo, eu ficava me interferindo, eu ficava me desgastando. Ao invés de entregar a verdade e servir ao Senhor de todo o meu coração, eu queria fazer o que eu achava que era bom, do jeito que eu achava que ia ser bom. E nós não estamos aqui para achar nada. Então hoje nós conhecemos o Senhor, fazemos parte do seu povo. Não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Nós recebemos o perdão de Deus, nós temos a atenção de Deus, nós sentimos a presença de Deus, nós conhecemos os frutos do Espírito Santo. Nós sabemos que o amor é o próprio Senhor. Não temos mais dependência emocional, a nossa crença ela está no lugar certo, a nossa obediência ela está no lugar certo. Então, espiritualmente, nós estamos crescendo. Certos comportamentos antigos, eles vão deixar de existir dentro de nós. Tem que parar de ficar brincando também o tempo todo. É só brincadeira, é só zoeira, é só tirando sarro, só quer dar risada, só quer se divertir. Isso daí é o remédio do passado, de uma alma que era triste, onde precisava diminuir as pessoas. Você já parou para pensar por que nós rimos? Por que uma piada é engraçada? Quando ela diminui a outra pessoa, quando ela ridiculariza, quando eu olho uma pessoa e falo, nossa, olha como ela é burro. E a gente dá a risada, nossa, que gostoso. Por quê? Eu não consigo entender por que nós vemos uma pessoa nitidamente sendo burra ou tendo dificuldade de fazer alguma coisa e ao invés da gente ajudar, a gente prefere rir. Se uma pessoa cai, a primeira coisa que a gente faz é dar risada.
Se acontece uma desgraça com o outro, nossa, você viu o que aconteceu? É a fofoca. Parece que o mal, sendo mal, é o que agrada o nosso coração. Conforme nós vamos nos convertendo, nós vamos enxergando e percebendo esse comportamento, cada vez mais ele vai diminuindo. Então, quando Jesus ele entra na nossa vida, ele entra para modificar tudo isso. Se a gente vai lá em 1 Coríntios 13, versículo 10 a 12, a palavra do Senhor diz assim: mas, quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. O que agora vemos é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Então Paulo, nessa carta aos Coríntios, ele está dizendo exatamente o que eu disse. Vai existir um momento de imperfeição, onde todos esses comportamentos vão existir dentro de nós. É briga, é ciúme, é fofoca, é mentira, é ficar dando alfinetada, é não conseguir perdoar as pessoas, é ficar colocando a culpa nos outros, é achar que o passado ele era melhor do que o presente, que eu tenho o futuro para fazer o que eu quiser e não o que Deus quer que eu faça, e assim nós vamos vivendo uma vida totalmente desconectada e imperfeita, vivendo atrás apenas de momentos, buscando prazeres nas coisas do mundo, destruindo o nosso corpo atrás da felicidade. Se você começou a ler a Bíblia, a palavra de Deus, e ainda está fumando o teu cigarrinho, começa a repensar, porque você já não tem mais espaço dentro de você. Você já não precisa mais disso. O cigarro ele é inerte. Ele não pula na tua boca e fala me fume, assim como as drogas, a bebida e qualquer outro tipo de coisa. Quando o Senhor estiver dentro do teu coração, o imperfeito ele vai sair. Só que você precisa querer que esse imperfeito ele saia. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quem é o perfeito? Jesus. Nós somos perfeitos? Sem Ele, não. Quando nós imitamos o seu comportamento, quando nós obedecemos o seu espírito, o imperfeito deixa de existir dentro de nós. Perfeição não é corpo. Perfeição não é maquiagem, não é roupa, não é tom de pele, não é altura, não é forma, não é academia, não. Isso não tem nada a ver com a perfeição. Perfeição é comportamento, perfeição é caráter de Deus dentro de nós. Quer dizer que eu vou ficar com o meu corpo todo relaxado? É claro que não. Eu vou me cuidar da melhor forma que seja possível, mas eu não vivo e não morro por causa disso. Isso faz parte da minha vida, mas não é a minha vida. Demonstrar cuidado e zelo pelas coisas que Deus nos deu é o mínimo que nós podemos fazer para demonstrar que somos gratos por tudo aquilo que Ele fez por nós. Então vai desaparecer de nós esse outro caráter, essa outra personalidade, mas você precisa abrir mão, porque se você não se questiona sobre essas coisas que Deus está dizendo, olha, isso não faz mais parte. Para mim poder abrir mão disso, eu preciso beber do leite espiritual, que é a palavra de Deus. Eu preciso aceitar que eu sou uma criancinha, que eu preciso ser conduzida, que eu preciso ser cuidada, que eu preciso ser tratada, até que eu tenha um desenvolvimento e possa deixar de fazer essas coisas. Quando eu era criança, falava como criança. Eu sentia como criança e pensava como criança. Existe um comportamento de criança dentro de nós que ele vai passar, porque ninguém é criança pro resto da vida. Essa é a síndrome do Peter Pan, alguém que não cresce nunca, e nós precisamos crescer. Eu lembro que quando eu comecei a me converter, a minha idade do corpo não batia com a idade que eu tinha na minha cabeça. Então, por exemplo, eu tinha lá, 37 anos, mas na minha cabeça eu tinha 27.
Isso acontece por quê? Porque nós não crescemos espiritualmente, nós não conseguimos aceitar a nossa vida, nós gastamos tempo buscando coisas que distorceram a nossa noção de tempo. Hoje eu tenho a idade que eu tenho 43 anos hoje, e essa é a idade que eu tenho. Não sinto que eu sou um jovem, não sinto que eu sou um velho, não sinto nada. Eu sinto que eu estou vivendo o meu propósito ao lado do Senhor, e isso para mim basta. Porque não é a idade que determina o que nós vamos fazer. O chamado de Moisés começou com 40 anos. Será que é a idade que diz, olha, eu sou muito novo, eu sou muito velho, isso? Não, cada um tem a sua história. E o importante nessa vida é saber que todos nós vamos morrer no final. E que todos nós devemos encontrar o nosso chamado e o nosso propósito. Então já não vou mais falar como criança, já não vou mentir, já não vou enganar, já não vou distorcer, já não vou aumentar. Já não vou sentir como criança, ficar me vitimizando, ficar me diminuindo, ficar distorcendo. Ai, porque ninguém me ama, porque não sei o quê. Ai, porque eu tô triste, ai, porque tô magoado, ai, porque tô não sei... Não, pouco importa. Nós não temos mais tempo para isso. Nessa batalha espiritual, se for para gastar tempo, eu vou gastar atacando o mal com as armas que nós ganhamos ontem, com a nossa armadura. Não ficar discutindo com pessoas querendo provar a razão, se é certo, se é errado, se é isso, se é aquilo. Deus está vendo. Deus está vendo todas as coisas. E pensava como criança. Se ele sentia como criança, certamente que ele pensava como criança, porque o que nós pensamos é o que nós sentimos, e o que nós sentimos é o que nós falamos. Pedro tinha impulsividade. Por isso que ele sempre era repreendido por Jesus, porque ele não pensava para falar, ele falava. Ele falava. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. Como eu sei que eu me tornei adulto? Porque eu parei de agir, parei de ter os comportamentos, parei de fazer as coisas que no passado eu fazia. Quando eu não conhecia o Senhor, já não tenho mais esse tipo de comportamento, e eu preciso policiar, eu preciso pegar o outro de feedback, se eu estou tendo o mesmo tipo de comportamento. Porque se eu falo que eu estou me convertendo, mas eu não abro mão dos velhos hábitos, as outras pessoas elas não enxergam isso. Lembra sempre que a nossa conversão é o que o ateu, é o que o não convertido vai ver. Ela é a Bíblia que as pessoas elas estão lendo, ela é a mudança que os outros vão perceber. Então nós vamos entregar algo ao mundo que somente Deus pode nos dar. Agora o que vemos é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado. Quando você toma banho, que você olha que o vapor da água deixou todo o espelho embaçado. Você olha, você vê uma forma, mas você não consegue identificar o que tem nela. Por mais que você reconheça, você vê que existe alguma coisa, e a nossa fé ela começa a ser desse jeito. Devagarzinho aquele espelho ele vai se desembaçando, e aquela imagem imperfeita ela vai poder ser reconhecida. Quando esse espelho ele desembaçar, o que nós vamos ver? A Cristo. É justamente o que nós vamos ver, é o Senhor. Agora o meu conhecimento é imperfeito. Como eu adquiro conhecimento? Através da palavra de Deus. Por que existe crescimento espiritual? Porque eu aprendo a reconhecer as coisas que são e que não são. Aprendo a discernir o que é a batalha espiritual e o que não é. Aprendo a compreender o que são os meus sentimentos e o que não são. Mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Existe um tempo que ele precisa passar pela palavra de Deus. E a palavra ela vai me dar todo o conhecimento, não só o conhecimento que é interessante. Se eu tivesse atrás de like e curtidas, todo dia eu falaria de prosperidade. Todo dia eu falaria de relacionamento, do que é do interesse das pessoas. É fácil saber o que as pessoas querem, é só perguntar o que elas querem que eu ore. Você quer que eu ore para você por quê? Por que você está querendo a oração disso? É fácil, ela já vai abrir já o que ela quer. Mas nós não estamos aqui para aprender o que nós queremos, nós estamos aqui para nos capacitar o que é o Senhor. Poderia sim, todos os dias colocar uma frase diferente, mas eu não estou preocupado. Se você às vezes olha um devocional e fala, esse não é para mim, é justamente esse que é para você. Porque se você consegue rejeitar a palavra de Deus, eu estou lendo lá atrás,
Estou em Levíticos, de novo. Você começa a ler umas loucuras. É lei de mofo, é lei para saber se as pessoas têm lepra, se elas têm doença na pele, se isso, se aquilo. Mas eu fico tentando entender o que Deus está dizendo àquelas pessoas. Por que ele está ensinando algo àquelas pessoas? Por que ele está moldando o caráter daquelas pessoas? Ele diz às vezes algo tão simples. Será que ele não está querendo saber se elas conseguem obedecer? Então não cabe a mim olhar se isso é mais importante ou não. Se Deus está dizendo leia, eu leio. Se Deus está dizendo faça, eu faço. Porque se eu quero os frutos do Espírito Santo e os dons de Deus em mim, eu preciso obedecer ao Senhor e que seja feita a sua vontade e não a minha. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que nós possamos cada dia mais crescer espiritualmente, que nós nos alimentaremos sempre da palavra de Deus, pois como disse Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Se a gente voltar lá em Deuteronômio 8, também essa passagem é a que Jesus está citando. Então, quando você conhece a Bíblia, você começa a encontrar Jesus e a palavra de Deus em todo canto. Em todo canto existe o Senhor. Mas tudo passa pela palavra, pelo Espírito Santo e pelo arrependimento. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.